Então, irmãos, vamos dar continuidade. Eu tinha comentado antes do intervalo sobre possivelmente 40 AD, Ano Domini, que é conhecido também como Ano do Senhor, tá bom? O ano 1 da nossa era. Então, Ano Domini. Destinatários da carta de Tiago. A expressão, as 12 tribos que andam dispersas, ali em Tiago, capítulo 1, versículo 1, pode referir-se aos judeus dispersos no mundo de fala grega, ok? Mas certamente cristãos, capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 7 e capítulo 5, versículo de número 7 também. Conforme Atos, capítulo 2, deve ser versículo 5 ao 11, está algum erro na hora aí. Capítulo 8, versículo 1 e o capítulo de número 11, versículo 19. O que nos leva a concluir que os leitores seriam judeus cristãos que viviam fora da Palestina. Amém? O propósito da carta de Tiago é os cristãos judeus que estavam atravessando um período de provas e tentações terríveis. E Tiago escreve para animá-los e confortá-los. Sucediam-se grandes desordens nas assembleias cristãs judaicas e ele escreve para instruir as mesmas. Havia a tendência de divorciarem a fé das obras, porque Tiago ele traz ali junto, né? Você tem fé? Tem, então mostre suas obras também, tá bom? Porque fé sem obra ela é morta, ok? Nós já falamos isso antes do intervalo. Enquanto que Paulo aos Romanos fala que Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé. Tiago está dizendo, não, pelas obras também, tá? Tanto Abraão quanto Raabe, eles foram justificados também pelas obras deles. Aí tem uma imagem aqui do, vocês irmãos conhecem, né? Pastor Billy Graham, acho que dentro do cristianismo, poderia falar isso hoje, o maior nome dentro do cristianismo, né? Mundial, né? Dentro do cristianismo aí, o termo mundial, Billy Graham. Ele diz bem assim, olha, a maior forma de louvor é o som de pés consagrados, buscando os perdidos e os fracos. Amém? É o maior louvor que você pode apresentar a Deus, é você ir evangelizar e tentar trazer alguém para o evangelho também. Por isso que Paulo dizia assim, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Não que era obrigado a Paulo a pregar o evangelho, né? Mas quando ele recebeu esse evangelho e ele viu quão glorioso é a graça que Cristo revelou para ele, ele sentiu o desejo de todos começassem a receber também. Tá ok? Tema da carta de Tiago: a religião pura. Tiago capítulo 1, versículo 27 e o 2,17. Diz assim no 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quer ter uma religião pura? Faça isso, tá? Visite os órfãos e viúvas e guarde, evite a corrupção deste mundo. E o 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver nas obras, é morta em si mesma. Tiago nos ensina a ser exemplo, controlando a língua, cuidando do nosso relacionamento com os irmãos. Fácil isso, né? Né, irmã Marta? Cuidar da língua é fácil, agora temos uns irmãos mais ainda, é bem tranquilo, né? E Paulo diz assim: eu suportar meus fracos, não é isso? E suportar não é assim, aquela pessoa é insuportável, tão chato, mas eu suporto ela porque ele me ensina a suportar, né? Na verdade, o suportar que Paulo coloca é assim, dar um suporte, né, àqueles que são necessitados. Então, o Tiago também traz isso. Um bom relacionamento com os irmãos, repartindo como pobre, vivendo uma fé prática, não é só fé, ação também, pratique essa fé, demonstrando amor dentro e fora da igreja. Maravilha, né, irmãos? Então é uma carta, a epístola de Tiago, ela é muito doutrinária, tá bom? É o início, já falamos ali, é o período de primavera da igreja, está começando a florescer a igreja, talvez ali no ano 40 é escrita a carta, e Tiago traz todas essas orientações aí para a igreja, né?
Aí vamos falar sobre a justificação pela fé e pelas obras. Aí no capítulo 2 de Tiago, falando de Abraão, o sacrifício de Abraão ali com Isaac, e a Raabe, a prostituta de Jericó, que primeiro recebeu os espias na sua casa, protegendo eles dos que estavam ali de Jericó, procurando eles para prender, fazendo com que eles saíssem escondidos da sua casa e indicando eles um caminho a qual eles deveriam percorrer para não serem alcançados. Então, as obras. Martinho Lutero. Quem sabe quem é Martinho Lutero, irmãos? Por favor, quem sabe quem é Martinho Lutero? Quem não sabe quem é Martinho Lutero? Levanta a mão. Olha para nós, bem alto. Não tem vergonha não, tá? Por que tem gente que levantou na ensina e que não? De novo, quem sabe quem é o Martinho Lutero, levanta a mão. Mais ou menos. Mais ou menos também, mesmo que esse pastor também. Reformador. Tá bom, pai da reforma. 1517, 31 de outubro de 1517, enquanto tem crente que até hoje comemora dia 31 de outubro, o dia das bruxas, para mim é o dia da reforma, tá? Protestante. Quando Martinho Lutero vai lá, uns 95 teses lá, ok? Contra o que a igreja pregava na época, o Papa pregava, né? É isso? Venda de indulgência, pagamentos por perdão, é isso? Resgatar almas que estavam lá no purgatório através do sacrifício que a pessoa apresentasse ali, é isso? E quem não tinha dinheiro para apresentar o sacrifício? As almas permaneciam então no purgatório, coitado desses que não tinham dinheiro para pagar, né? Então o Martinho Lutero ele vem contra tudo isso, as 95 teses lá dele. Martinho Lutero, irmãos, que entendemos, o pai da reforma, ok? Quando falamos de reforma protestante, que começa no ano de 1517 com Martinho Lutero, acontece, né, em 1517 com Martinho Lutero, ele rejeitava a carta de Tiago. Ele falava que a carta de Tiago era uma epístola de palha. Sabia disso, não? Epístola de palha. Por quê? Como que foi a conversão de Martinho Lutero? Vocês lembram ou não? O monge Martinho Lutero, ele está lá no seu mosteiro, está se preparando, aí ele começa a ler a Bíblia, e ele lê a Epístola aos Romanos, aonde diz assim, capítulo 1, meu Deus, é muito forte da mente, né, os versículos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus salvação, tá? Isso, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Quando Paulo está fazendo a citação lá de Abacuque, ok? Aí, lendo aos Romanos, Martinho Lutero, ele muda totalmente o conceito dele que a igreja pregava, que era obras, e as obras cooperavam para a salvação. Ele fala, peraí, não é obra não, é a fé, eu vivo pela fé, o justo vai viver da fé. Então por isso que ele rejeitava a epístola de Tiago, porque Tiago traz muito ensinamento de obras, ok? Então por isso que, se você for estudar Martinho Lutero, sua relação à epístola de Tiago, vai dizer que é uma epístola de palha. A justificação pelas obras. Não vamos ler os 12 versículos, gostaríamos, mas o tempo não permite. A questão da fé, somente ou fé mais as obras, se faz difícil por causa de algumas passagens bíblicas, de difícil correlação. Vamos lá, vamos tentar comparar. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 28, o capítulo 5, versículo 1, que eu já citei aqui, né? Que sendo depois justificado pela fé, e Gálatas 3, 24. Se for comparar com Tiago 2, 24, só o 2, 24, vamos ler, que diz assim, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemo dos gentios por causa de vós. É isso. 2, 24. Por causa de vós. Vamos ler um pouco mais. Tu dizes, eu estou lendo Romanos, opa. Obrigado. Eu abri direto em 2,24 e fui para Romanos. Bom, 2,24 Tiago. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora sim, Tiago dizendo isso. E Paulo vai dizer, não, é pela fé que somos justificados. A
quem veja uma diferença entre Paulo, a salvação é somente pela fé, e Tiago, a salvação é pela fé mais as obras. Na verdade, Paulo e Tiago de maneira alguma discordam entre si. Primeiro, irmãos, vamos de novo. Vamos estudar uma carta, vamos estudar ali um texto. Para quem está sendo escrito isso e em qual momento está sendo escrito? Tiago, ele escreveu para o início da igreja, principalmente para os judeus, ok? A igreja que começa a ser formada por judeus, se tornando cristãos, ok? Paulo, ele escreve as suas epístolas a gentios, ok? Ele está dizendo assim, ó, estão querendo trazer para vocês todos os costumes, as obras que o judaísmo obriga a praticar, não se apeguem a isso, tá? Que ele chega a falar aos colossenses, quer fazer vocês guardar dias, falar que vocês não podem comer algum tipo de coisa, então esquece, não é por isso, e por isso que ele fala no monte, não é pelas obras, tá? Então, mas não que os dois estavam entrando em contradição, pessoas específicas, momento específico. Ainda, o único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito da relação entre fé e obras. Paulo dogmaticamente diz que a justificação se dá somente pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Amém? Somos salvos, né? Pela fé. Enquanto Tiago aparentemente está dizendo que a justificação é pela fé e mais as obras. Estes aparentemente o problema é resolvido ao examinarmos com precisão sobre o que discorre Tiago. Por exemplo, Tiago está negando a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir quaisquer boas obras. Tiago 2, 17 e 18. Ou seja, você tem fé? Tem. Então as suas obras serão ser condizentes com a fé que você tem. Nós não praticamos obras para sermos salvos. Boas obras que nós praticamos é porque somos salvos. Entenderam ou não? Alguém disse assim uma vez, irmãos, não lembro qual aula, qual foi o professor, mas faz alguns anos que ele falou isso. Ele disse assim, por que Tiago fala assim, você tem fé? Me mostra então, pedir suas obras? Vou pedir suas obras. Então mostra as suas obras que eu mostro a minha fé. Ele fala assim, porque a fé sem as obras ela é morta. Ele está dizendo assim, a fé, esse professor explicou dessa maneira, por favor. A fé, ela nos justifica diante de Deus. Porque Paulo escreveu aos Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Então, nos justifica diante de Deus. E as obras nos justificam diante dos homens. Você conhece alguma pessoa que fala bem assim, fulano diz que é crente, chega na igreja e língua estranha desde quando velho até terminar o culto. Anda com aquelas saias arrastando no chão, só de terno e gravata com a vizinha na frente do peito. Mas, meu Deus, o comportamento daquela pessoa, se for ser crente, aquela pessoa eu nunca vou ser. Você não conhece ninguém assim, né? E que fala isso. Então é uma pessoa que as obras dela não condiz com a fé que ela diz ter. Estão entendendo, irmãos? Sim. Estamos continuando aqui. Oi? Claro, como água. Como água? Então tá bom. Né? Tiago está enfatizando o argumento de que a fé genuína em Cristo produzirá uma vida transformada em boas obras. Tiago capítulo 2, versículo 26 ao 26. Tiago não está dizendo que a justificação se dá pela fé mais as obras, mas, ao invés disso, diz que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé produzirá boas obras em sua vida. Se uma pessoa afirma ser crente, mas não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem fé genuína em Cristo. Acabou, né? É isso, né? A ponto de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, 3, não, capítulo 3, Jesus amado. É ruim que a gente esquece, né, irmão? Gálatas, logo após segunda. Logo após 2 Coríntios, capítulo de número. Não, 3. Isso, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, onde fala das obras, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Das obras da carne versus o fruto do Espírito. Ok? Acharam, né?
Versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele fala, mas o fruto, e é o fruto, não os frutos, mas o fruto do Espírito é amor, que não é um dom, é um fruto, não é um dom, é um fruto, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ele está falando assim, vocês têm que ter boas obras, vocês vão ter amor, longanimidade, paciência, tudo isso, mas vocês não vão ter tudo isso para serem salvos, vocês já são salvos. O Espírito Santo da vida de vocês, ele produz esse fruto na vida de vocês. Está entendendo? Diga amém. Amém. Paulo escreve o mesmo. O bom fruto que os crentes lá devem produzir em suas vidas é citado em Gálatas 5, 22 e 23. Logo, depois de eu dizer que somos salvos pela fé, não por obras, Efésios 2 e versículo 9. Paulo informa que somos criados para as boas obras. Paulo espera tanto ter uma vida transformada quanto Tiago. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Isso são obras, né? Ainda sobre fé e obras, Tiago e Paulo não discordam em seus ensinamentos sobre a salvação. Eles abordam o mesmo assunto sob diferente prisma, olhando pontos de vista diferentes. Paulo simplesmente enfatizou que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago enfatiza o fato de que a fé em Cristo produz boas obras. Irmãos, em meia hora, as duas epístolas de Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, vamos ler ali. Que já estava em Tiago, virou para frente, né? Capítulo 1, versículo 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? De novo, né? Parece uma doutrina de predestinação aqui, eleição e predestinação defendido pelos calvinistas, mas não é. O próprio Pedro fala que segundo a sua presciência, segundo a capacidade que Deus tem de ver as coisas antecipadas, saber tudo antes que elas aconteçam, elegeu vocês, amém? Amém. Primeira epístola de Pedro, o autor se identifica na salvação como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Afirma ter visto, testemunha, ou ter visto, ou ter sido, testemunha do sofrimento de Jesus. Similaridades na fraseologia entre esta carta e os sermões de Pedro registrados em Atos. A presença marcante do ensino de Jesus na carta. Tudo isso aqui corrobora para mostrar que Pedro é o autor da carta, ok? O mesmo Pedro que andava com Jesus, dos 12, o mesmo Pedro que era um dos 3 mais íntimos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, né? Amém? O mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, mas que depois Jesus disse para ele assim: eu quero que você apacente das minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros, até o ponto de Pedro chorar ali e começar a seguir Jesus novamente. É o Pedro, autor das 2 epístolas. Primeira epístola de Pedro, destinatários, quem são eles? Cristãos dispersos na Ásia Menor, judeus e gentios. Lemos aí, né? Vários lugares. O apóstolo Pedro escreve a um grupo específico de cristãos por uma ampla área. Eles estavam sofrendo perseguições e muito mais haveriam de sofrer. O autor escreveu para encorajá-los em meio de sofrimentos, para tal lembrá-los que foram gerados para uma
viva a esperança, e que vivessem de tal modo a tornar essa esperança atraente aos pagãos. Eu tenho promessa de Deus? Tenho. Eu creio que essa promessa, eu abracei ela. E o modo de vida que eu tenho vai fazer com que as pessoas desejem também vir para Cristo. Amém? A maior pregação minha e sua é a vida que eu levo. A maior mensagem que eu prego para as pessoas é o que elas estão vendo em mim. Amém? Alguém disse assim uma vez, eu não vou lembrar o nome da pessoa: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o som da sua voz. Bem, então, nosso modo de vida ganha muito mais pessoas para Cristo. E Paulo, em uma das suas epístolas, diz assim: devemos viver de modo a não dar escândalos, nem a judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Cristo, né? Ainda, orientações na epístola, primeira epístola de Pedro. Tudo estava sob o controle de Deus, que dirige a história para o bem daqueles que o elegeu. Ainda lá no versículo fala assim, né? Sobre a sua presciência. Lembra, irmão? Eu falei isso, né? Não que Deus determinou aquilo lá, mas Ele enxerga de antemão. Enquanto eu e você enxergamos assim, Ele muito mais além, né? Não é isso? Eu falei que é o único que consegue, de onde Ele está, enxergar o Adão lá comendo o fruto junto com Eva, e enxergar o filho dele subindo com a cruz no Gólgota, né? Amém? É o único que consegue enxergar eu e você sendo concebido lá no dia, no ato, meu pai e minha mãe sendo concebido, e consegue enxergar eu aqui nesse momento, amém? Ensinando para a igreja, amém? É o único que consegue enxergar quando o irmão que estava lá no mundo do pecado, bebendo, amém? Se prostituindo, e consegue também enxergar esse irmão no altar, quando está gravado, pregando a palavra dele, fazendo algo do Senhor. É o único que consegue ver desta maneira, né? Sua presciência. Portanto, sofrer como cristão é uma honra, ao passo que sofrer pelos erros que cometeu é vergonha. Então, devemos o quê? Sentir honrados por sermos participantes do sofrimento, né? Amém? Sermos honrados. Já disse para os irmãos de um dos pais da igreja, né? Que ele está sendo levado para ser morto em Roma, e ele fala bem assim: eu estou indo como o trigo que vai ser moído na boca dos leões, né? E eu estou indo feliz por ser também participante, né? Amém? Ser um dos que são heróis. Naquele livro que a irmã Miriam já deve ter terminado de ler, né? Não sei se já terminou ou não. Que é Os Mártires do Coliseu, vai ter bem uma frase assim. Ok? Também há na carta exortações e conselhos práticos que orientam os relacionamentos do dia a dia. Pense que para si que se acha. Dia a dia. Capítulo 2, versículo, não tem, mas memorize que tem, tá? Capítulo 2, versículo 13 até o capítulo 3, versículo 17. É aquilo que a irmã falou: fazemos uma madrugada às vezes correndo, ou às vezes meio que em cima da hora, por causa do nosso tempo, acaba ficando desse jeito. Bom, Babilônia. No capítulo 5 da primeira carta, vamos ver, 5:13, diz assim, ó: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Quem é esse Marcos, irmãos? Pode falar assim. É o João Marcos, o mesmo que recebeu a epístola de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, que é o terceiro Evangelho, é o mesmo Marcos, segundo Deus, Marcos, Lucas e o segundo Evangelho, é o mesmo Marcos, é o mesmo primo de Barnabé, e é o mesmo que é companheiro de Paulo também, né? Depois lá na segunda Timóteo, quando Paulo escreve, Timóteo fala: e manda João Marcos, porque agora ele é útil, né? Abandonou eles na primeira viagem, capítulo 13 de Atos, mas depois tornou-se útil. Então Pedro está escrevendo e diz assim: olha, a coeleita em Babilônia me saúda, e também o meu filho Marcos. Essa Babilônia pode ser que seja a cidade de Roma, ok? Pode ser que Pedro estava se referindo à cidade de Roma. Se for a cidade de Roma no período próximo à sua morte, se a Babilônia em 5:13 é símbolo oculto para Roma, a presença de Pedro em Roma no período próximo à sua morte
encaixa-se com as informações da igreja primitiva. Além de ficar fácil explicar a presença de Marcos, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, e Silvano ali, ou Silas, né? E Silvano também com ele. Ok? Então, lembrando que Pedro e Paulo foram martirizados na mesma época ali, né? Amando de Nero, né? Os dois amando do imperador Nero. Data da carta. As datas prováveis são, de novo, né? Datas prováveis. É certa essa data? Datas prováveis. 63 e 64 depois de Cristo, antes da perseguição por Nero e do segundo aprisionamento de Paulo. Ou no ano 65, ou 60, até 68, né? 65 e 68, depois da morte de Paulo e antes da morte de Pedro. Então, períodos podem ser escritos na carta. O esboço da carta está dividido assim, a divisão dela. Primeiro, a vocação do crente. Primeira vocação, para ser salvo. Segundo, para ser santo. Segundo, separação, a submissão do crente. E terceiro, o sofrimento do crente. Propósito da epístola, a primeira epístola de Pedro: firmar, orientar e confortar. Lembrando, né, irmãos, as cartas já tinham esse propósito, ou orientar em relação às falsas doutrinas que estão entrando na igreja, orientar em relação aos falsos profetas, ok? Falsos apóstolos que estavam se levantando, não é isso? Na igreja, e também confortar os irmãos, que estavam começando a ver perseguição, muita morte, muito sofrimento, tinha que confortar também. Para os irmãos atribulados, Pedro oferece uma palavra de esperança e menciona os fundamentos da fé cristã e o que Deus tem para nós no futuro. Tem um texto que diz assim: as tribulações, Paulo escreve isso, né? Elas são momentâneas, né? As tribulações do tempo presente, né? Pequenas que nós passamos. Irmão, você não sabe o tamanho do meu sofrimento. Nem quero saber. Mas são grandes, são enormes. Que bom que é grande e enorme a tua tribulação, porque ela ainda não dá para comparar com a glória que vai ser revelada naquele dia. Amém? Então é isso que Pedro está falando. Vamos confortar os irmãos, eles têm esperança. Quando as tribulações se multiplicam, é bastante oportuno que essas verdades sejam mencionadas para a renovação da fé e do ânimo. A obra de Cristo no passado, capítulo 1, versículo 3, e a herança cristã no futuro, capítulo 1, versículo 4 ao 5, são mencionados como estímulo para se enfrentarem as dificuldades presentes. Amém, irmãos? Propósito da carta ainda. Em tais circunstâncias é necessário que nós lembremos que somos. Somos o quê? Filhos de Deus, pertencentes à família do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Não vivemos aqui na terra como uns peregrinos, não é isso? É ou não é, irmão? Então aqui de passagem. Até esse corpo que nós usamos aqui está emprestado, é um tabernáculo terreno. O próprio Pedro diz isso também na sua segunda epístola, assim como Paulo disse na 2 Timóteo, já meio que antevendo sua morte. Pedro também faz isso em 2 Pedro. Então um tabernáculo aqui terreno só emprestado, não serve para nada. Amém? Mas quando for glorificado esse corpo, aí sim será para a eternidade. É desafiada pela realidade aparente do verso. Ele utiliza enfaticamente o verbo ser. Não eres povo, agora sois. Eu não era, eu não pertencia. Quem era eu antes de vir para a igreja? Amém? Quem era você, irmã? Quem era você, irmão? Nós ouvimos o testemunho do irmão Anderson, né, irmão Anderson? Quem era o irmão antes? Todos nós, irmãos, éramos pecadores terríveis. Amém? Incrédulos. Alguns até diziam que não gostavam de crente. E quem somos nós hoje, né? Amém? Quantas coisas gloriosas Deus entregou para você. Amém. Amém, irmãos? Amém. Agora sois povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Oh, Jesus amado. Povo de Deus, geração eleita. Não somos qualquer pessoa não, tá? Somos uma geração eleita, sacerdócio real. Temos, como assim sacerdócio real, Valdir? Temos também
poder, ousadia, condição de entrarmos na presença de Deus, tá? Ok? Não dependemos de um sumo sacerdote. Ainda que tenha um sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, nós também somos sacerdócio real. Uma nação santa, povo adquirido como? Não com prata, não com ouro que fosse comprado, mas com sangue precioso de Cristo na cruz do Calvário. Então, fomos adquiridos, comprados por Ele. Isso é necessário lembrar. Sois guardados mediante a fé para a salvação. Oh Jesus amado, ainda que o diabo, nosso adversário, fique andando ao nosso redor, tentando nos tragar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu tenho e o livram. Então Deus está nos guardando, nos livrando. Sois edificados como casa espiritual. Amém? Amém. Aí no templo, o Senhor desceu no templo, na inauguração, quando Salomão inaugura o templo, lá no tabernáculo, na arca, lá representava a presença de Deus. Nós temos também um tabernáculo, não uma tenda feita, mas um corpo aqui, templo do Espírito Santo. Amém? Deus em nós habita. Segunda epístola de Pedro, rapidamente, irmãos. No primeiro versículo, o autor já se apresenta como Simão. Vamos ler? Só não dormir, irmãos. Eu sei que vai dando sono aí, o irmão Valdir fala da forma que hipnotiza vocês, mas para pregar eu sou pior, tá? Para pregar eu faço pessoas até sonhar, né? E roncar alto também, guarda no alto, então. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Coisa linda, né? Uma saudação que é para a igreja da glória, quando liam a carta